povo do 8º ano! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Olha que legal! E para uma turma que eu adoro, né? A gente sempre se encontra aqui nessas disciplinas e ainda em História, né? Vocês estão ligados. Bom, eu sou a professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e estou sempre muito bem acompanhada. Temos uma galera massa aqui na produção, Josi, Billy Paul, quase não saí agora, tá vendo? Essa professora tá muito esquecida, hein? Temos também intérprete de Libras aqui, nos acompanhando, deixando essa aula mais acessível para todos e todas, certo? Que bom, né, gente? E também, para me acompanhar, e daqui a pouco ele chega aqui para conversar, para a gente estudar essa disciplina maravilhosa que é Geografia. Olha só quem está comigo, olha bem. Oi, meu povo, bom dia, gente bonita do 8º ano. É sempre uma satisfação, sempre uma alegria estar com vocês, junto com a professora Vanessa e o pessoal aí da Educa Recife, não é, da EMAD, juntamente com a TV Nova Nordeste, ao vivo e a cores para todo o Brasil, né? O Nordeste inteiro ligado com a gente, vendo as nossas aulas. E lembrando, se você não tiver ainda os seus QR Codes, lá o seu aplicativo da Educa Recife, Billy Paul vai colocar aqui, aí Billy Paul, aqui ó, oi, aqui, muito bem. Você vai lá, aplica lá, né? Baixa o Educa Recife e você pode assistir as nossas aulas quando e quantas vezes você quiser, beleza? Vou passar a bola para a professora Vanessa e daqui a pouco a gente volta com Geografia, de boa? Exato. Sem contar, volta aqui, Billy Paul, ó, aqui ó. Você que está aí acessando já o aplicativo aqui da Educa Recife, você pode entrar aqui no aplicativo, perguntar, tirar dúvidas, viu? Que a gente responde aqui na hora feito caldo de cana. De boa? Pronto. Passa para aí agora, Billy Paul. Exatamente, gente. O recado foi dado, né? Esse professor aí que hoje deu uma de jornalista, sofisticada aí, né? Entrou aqui em pé, todo elegante. Mas vamos lá, né? Vamos construir esse horizonte de conhecimentos, fazer essa troca, né? Aprender juntos, certo? Porque quando o aprendizado ele nasce desse encontro, né? Quando a gente dialoga, quando eu troco ideias com o professor Giorgio, quando eu troco ideia com vocês, por isso que é tão importante a interação, né? Os comentários, as dúvidas, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, é assim que a gente fortalece o nosso aprendizado. Bom, sem mais conversas, né? Já conversamos demais aqui, vamos para o assunto, né? Vamos para o tema da nossa aula. Nesse momento agora, que a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade, a gente vai dar continuidade, né? Sobre aquela questão que a gente já conversou na semana passada sobre o plano diretor, né? Na aula passada a gente viu algumas coisas básicas, né, dessa lei municipal que todo município tem, né, e que é tão relevante, é tão importante para o planejamento urbano, né, para essas áreas urbanas. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do plano diretor da nossa cidade, né, da cidade do Recife. E no momento da geografia vocês vão estudar, olha aí, ó, o tema, o trabalho humano e a transformação da natureza e do espaço geográfico. Eita, tô curiosa, hein? Vai ser bem legal, mas já o professor Giorgio chega aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Bom, para iniciar, como sempre, eu gosto de trazer uma reflexão, uma provocação, né? Para a gente começar já com aquele gostinho ali, de refletir, de jogar algumas ideias, para a gente iniciar, introduzir a nossa aula. E olhem aí, no slide, vejam só. Eu não sei se está muito visível para vocês, mas um passarinho, né, fala assim, é o progresso, não vai ter árvore para todo mundo. Eita, professor Jorge, a gente vendo aí na imagem, né, inclusive tem um gif aí do lado, uma moça chorando, se lamentando, e na imagem aí dessa charge, né, tem algumas edificações, alguns prédios, e a gente vê uma árvore meio, né? Sofrida, né? Sofrida, exatamente, desgastada ali, sem
muita vida, né? E aí, esse dizer, né? É o progresso, não vai ter árvore para todo mundo. Passarinho aí, né? Representando e se lamentando. E aí, o que é que a gente pode... Qual a leitura, né, que a gente pode fazer dessa charge? O que é que a gente pode refletir, hein, professor Jorge, quando a gente vê esse tipo aí de imagem, e é uma coisa que a gente vivencia hoje, não é não? A gente de cara, a gente pode dizer aí, gente, o seguinte, não sei se onde vocês moram, vocês já perceberam que em determinado local do bairro que vocês moram, tinha uma mata ou tinha uma rua, e pegaram, no caso mata, a gente vê muito, né, onde esses conjuntos habitacionais estão sendo construídos em áreas de mata, né? Então derruba a mata para construir um conjunto habitacional, né? 5, 6, 8, 10 blocos de apartamento, cada bloco com seus 20, 30 apartamentos, imagina a quantidade. Então hoje você tem um crescimento urbano muito acelerado. E ainda assim, falta moradia para milhares de pessoas. Então, essa falta de moradia, essa falta de planejamento, o que é que tem acontecido? Tem desmatado áreas, né, de matas nativas. A Mata Atlântica hoje são menos de 5% da Mata Atlântica no Brasil. Você vai encontrar aterros em áreas de mangue, não é? Você vai encontrar aí uma rua onde a turma vende uma casa, 2 casas e faz o quê? Um prédio. Então é lógico que esgoto não aguenta, aí estoura esgoto, vazamento de esgoto na rua. Esgoto sendo jogado sem tratamento no rio. Então o Rio Capibaribe está aí, a gente vê o assoreamento do Rio Capibaribe, muitas vezes o mau cheiro, né, da água. Por quê? Porque tem esgoto sendo jogado direto no rio sem nenhum tratamento. Depois você tem áreas de matas, mananciais de rios, então vai consequentemente fazer o quê? Vai sujar, vai complicar um pouquinho aí a parte do recurso hídrico natural que nós temos, né, do lençol freático, né? E isso vai acontecer, essa poluição. Então é importante que a gente entenda que o que a professora colocou lá, da árvore, a árvore sofrida, sem galho, sem verde, uma imagem acinzentada, daqui a pouco o Billy Paul coloca aí, e 2 galhos apenas sustentando os passarinhos, e já com a casinha lá atrás, ó, e a outra galha já com a cidade inteira. Quer dizer, imagine se a Terra fosse essa árvore, não é? Se o nosso planeta fosse essa árvore. Então já não tem mais espaço, não é, professora? Exato. E é importante, né, professor Jorge, a gente refletir que é inevitável que a cidade vai crescer, né? O crescimento aí das áreas urbanas, o crescimento da população, era natural que realmente, né, a gente tivesse esse progresso, esse aumento. Porém, a gente tem que pensar, né, que esse progresso, que desenvolvimento é esse, né? Que progresso é esse? Para onde é que a gente está indo? Será que a gente está cuidando, né? A gente está crescendo as nossas áreas urbanas, mas será que ela está crescendo de uma forma justa? Será que ela está pensando na preservação do nosso patrimônio cultural, histórico? Será que ela está pensando em preservar o meio ambiente? Né? Tudo tem que ser refletido, tem que ser pensado, né? E a gente tem que mudar essa visão, né? A gente precisa pensar no ser humano, né, dentro desse contexto e a qualidade de vida, né, onde a gente possa realmente ter um cuidado melhor, que a gente possa expandir, crescer, né, visando esse progresso que é importante, mas que possa ser em equilíbrio com o meio ambiente, com a natureza, com a nossa riqueza, né, a nossa cidade do Recife, ela é tão rica, né, na nossa história, as edificações, né, os casarios. Se a gente der uma volta ali, por exemplo, pelo Recife Antigo, né, a gente vai ver muitas construções antigas. Será que elas estão sendo preservadas, cuidadas? O nosso rio Capibaribe, como o professor Giorgio mencionou, será que ele está sendo cuidado? Um rio tão importante. Então, é essa reflexão que a gente precisa começar a fazer, certo? Mas aí eu trago mais algumas imagens da nossa cidade aí, né? Olha o nosso famoso rio.
a gente vê aí estradas, né? A gente vê a questão da mobilidade também, né? Como é que está a mobilidade urbana? Será que a gente sofre com o trânsito, professor Giorgio? Tá complicado, não tá não? Muito. E tempo de chuva, como a gente está vivenciando, essa semana mesmo, né? A gente sofreu aí com uma chuva, né? Um volume muito grande de água para pouco tempo, e aí a cidade ela não tem para onde escoar essa água. Inundações. Né? Aí vem as enchentes e coincide com a maré cheia, pronto. Exatamente. E aí tudo isso é referente, né, à forma como a cidade foi crescendo de uma forma bagunçada, desordenada. Então a gente vê aí, olha, outra imagem, né, ao lado, a gente vê também muitas construções, né, muitos prédios, né, a cidade muito habitada aí, e um trecho bem pequenininho lá atrás de área verde, certo? Então a gente precisa realmente começar a pensar que cidade é essa que a gente quer viver, certo? E aí vem, né? Será que o crescimento das cidades está compatível com a questão ambiental? A gente já deu, né, um início disso aqui logo no comecinho da aula, né? Que a gente sabe que o progresso, o crescimento aí, ele não está muito preocupado, né, com a questão ambiental, né? Não está preocupado na preservação do nosso meio ambiente. A gente está tendo uma vida, né, dentro das cidades que destrói. A gente fala aqui diversas vezes a questão do lixo também, o nosso resíduo sólido, que é um grande problema, né, ambiental urbano. A questão da poluição, né, e isso não só a poluição atmosférica, né, que a gente causa aí, com a quantidade de automóveis e tudo mais, mas também a poluição sonora, poluição visual, tudo isso faz parte desse cenário caótico, vamos dizer assim, das áreas urbanas, ok? E aí, olha, o plano diretor que a gente já viu na aula passada, que é um instrumento, um mecanismo, né, de planejamento dessas áreas urbanas. Mas vejam só, olha, o plano diretor orienta, né, a ocupação do solo urbano baseado nos interesses coletivos, tais como a preservação da natureza, como a gente estava falando, e da memória, certo? Também falamos disso, né? E de outros interesses, certo? Particulares de seus moradores, porque tem que ser atendidos, né, os interesses particulares de cada morador que convive ali naquelas áreas, ok? E olha aí, dentro do plano diretor existe esse instrumento aí também, que é a lei de uso e ocupação do solo, né? Como é que a gente está utilizando e ocupando esse solo, né, esses territórios? Então, o objetivo, né, dessa lei, vejam só, é garantir o desenvolvimento da cidade, certo, de forma equilibrada e sustentável. Né? Afinal de contas, estamos falando sobre isso, né? Como é que a gente pode garantir esse espaço urbano de uma forma equilibrada, de uma forma sustentável, de uma forma justa, que respeite as diversidades, certo? A gente precisa habitar esses terrenos, esses territórios, de uma forma mais igualitária, certo? E aí, quais os instrumentos do plano diretor da cidade do Recife? Vejam só. Existem as políticas de desenvolvimento e ordenamento territorial, políticas de meio ambiente e saneamento básico, políticas de habitação, segurança urbana, patrimônio cultural e políticas de mobilidade e acessibilidade, né? Então, tudo isso vem aí dentro do plano diretor. São esses mecanismos, né, que tem dentro dessa lei, que a gente chama do plano diretor, né, essa lei municipal, que vem descrevendo aí todas essas políticas para que a gente possa ter uma cidade mais organizada, mais bem planejada. E aí, esse crescimento que foi dado, né, a gente falou aqui sobre a cidade começou a crescer e muitas vezes foi de uma forma inesperada, né? Ela não estava ali planejada, esperando que ia acontecer aquele crescimento. Então, dentro desse caos que foi crescendo, né, desse crescimento desordenado das cidades,
existiram essas falhas, né? E olha aí, as falhas do planejamento urbano moderno. Vejam só, locais inadequados para a moradia, a gente sabe aí em situações de morro, esse momento aí de chuva, o quanto muita gente, né, vive em lugares totalmente inadequados, né? Outro ponto aí que a gente vê, né, que a gente pode apontar como falhas, é a questão da extrema pobreza, poluições que a gente já falou aqui, não só a nível de poluições atmosféricas, visuais, poluição sonora, o engarrafamento, né? A gente vive aí situações de trânsito terrível, né? Isso carro, a gente fala muito carro, né? A gente tem um grande problema aí na questão da mobilidade urbana, né? A gente vê que está aumentando até, por exemplo, vias para bicicletas, né? Que é uma das formas também da gente se locomover. Mas ainda, né, a passos lentos, porque a gente tem que pensar naquele trabalhador, naquelas pessoas que também utilizam a bicicleta como meio de transporte. E também seria uma solução, né, de diminuir esse trânsito, talvez, e diminuir a poluição atmosférica, né? Isso mesmo? Então, outra coisa que a gente enfrenta nas nossas áreas urbanas aí é a violência, certo? O desemprego, tudo isso são falhas desse crescimento, né, das cidades de uma forma bagunçada, desordenada, ok? E aí a gente pode apontar essas falhas. Só que aí vejam, os desafios, né, da atual crise urbana. Aí nisso, consequentemente, traz as desigualdades sociais, o agravamento dos problemas ambientais e de mobilidade, que a gente já falou sobre isso, ok? E aí vejam, quem são os maiores atingidos, né? A gente precisa viver numa cidade onde a gente possa ter uma qualidade de vida, onde a gente possa respeitar os territórios, né? Possam respeitar a diversidade que a gente encontra dentro dessas áreas. E olha aí, quem são os mais atingidos dentro das cidades, né? Nas áreas habitadas pela população de renda mais baixa, geralmente apresentam, né, baixa infraestrutura e ausência de equipamentos econômicos e sociais, né? Infelizmente, as populações, né, que ficam aí à margem, né, na periferia, elas que sofrem mais, né, com esse crescimento desordenado, né? Elas não são incluídas, certo? E aí vejam, as comunidades populares também fazem parte da cidade. É importante que a gente frise isso, né? Essas comunidades populares, elas fazem parte da nossa cidade. E é responsabilidade do poder público urbanizar e regularizar essas áreas para garantir, né, a permanência das pessoas nos terrenos por elas ocupados e nas casas por elas construídas. Não é isso mesmo, professor Jorge? É importante que a gente pense nessas comunidades, que a gente possa dar mais qualidade, né, de vida para essas pessoas que estão dentro dessas comunidades e que elas tenham moradias dignas, né, tenham infraestruturas também, né, que tenham uma vida digna dentro das áreas que elas escolheram ocupar, ok? Ok. Então, agora a gente vai passar para aquele momento da geografia e o professor Jorge vai chegando aqui para conversar conosco. Primeira de luxo, professora Vanessa. Somos nós aqui outra vez. Olha eu aqui outra vez. Gente, geografia, então agora um pouquinho comigo, a gente vai tratar esse assunto. Que assunto é esse que hoje nós vamos abordar? Vejam que a gente vem aos poucos trabalhando a questão do trabalho, né? O trabalho humano, a transformação humana na natureza, no meio ambiente, mas, consequentemente, também o que a globalização, não é, professora Vanessa, tem trazido, de certa forma, para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Essa globalização, esse mundo globalizado, tem influenciado, não é, no nosso jeito de viver, não é, no nosso jeito de falar, no jeito de vestir, naquilo que a gente usa. Até onde ele é bom, até onde ele não é muito bom para a gente, né? Então é preciso que a gente tenha essa questão aí bem simples na nossa cabeça. Então, ó, eu trago para vocês aí como poderíamos conceituar o trabalho humano. O trabalho humano
veja essa ponte. Se você prestar atenção, Vanessa, essa ponte ela é formada por pessoas. São as pessoas que sustentam essa ponte para que outras possam transportar os produtos, né? Ou seja, nós, enquanto seres humanos, devemos procurar sermos pontes para os outros e não muros. Não sei se você me entende. Né? Ou seja, sermos ponte, ligar os pontos, fazer com que as coisas caminhem, com que as coisas andem. Né? Então está aí do lado também aí um recanto, um lugar, né? Florido, regando um pouquinho aí a planta, né? Para dar à planta, né? O quê? O sentido de sustentabilidade, né? Exato. E assim por diante. Aí nós temos aí, ó, aquela imagem lá atrás que você está vendo do prédio. A gente usou na aula passada para mostrar um pouco o quê? O crescimento desordenado, que a professora falou. A gente tem pouco espaço para muita gente. E no outro lado nós temos pouca gente para muito espaço. Exato. Não é? É o que na sociologia a gente fala da estratificação social. Né? Ou seja, a sociedade estratificada, no nosso caso, em camadas superpostas umas sobre as outras. Onde, quanto mais lá em cima, né, é a classe elite, né? Mais para baixo é a população mais pobre, ou seja, menos favorecida. Mas, na verdade, é quem sustenta a pirâmide, né? Veja que inversão de valores. Mas isso é o que traz a sociedade capitalista para a gente. Né? Uma sociedade onde o que mais importa é o que você tem, não o que você é. E aí, na geografia, a geografia humana, a gente trata também desses conceitos, né? Então é importante aí, e aí eu trago uma frase, né, de Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx e Friedrich Engels são os pais do socialismo científico, tá certo? O comunismo veio das ideias de Marx, das ideias de Engels. E aí vamos ter outros pensadores que serão os pais do comunismo, né? Lenin, Trotsky, Stalin, Kerensky, né? E aí outros vão dar continuidade na prática essa corrente filosófica ou sociológica do comunismo. E a gente vê outras pessoas aí que eu acredito que há um determinado momento da história um desvirtuamento, né? Acaba um autoritarismo, uma ditadura, né? Que é a ditadura do proletário, que não é bom também. Nenhum exagero é bom para ninguém, né? Então você vai ouvir falar de Mao Tse Tung, você vai ouvir falar de Fidel Castro, Che Guevara, vai ouvir falar de Ho Chi Minh, né? E outros líderes, né? Que vão usar de uma corrente que na teoria é boa, mas que na prática, né, levado em consideração o seu interesse pessoal, acaba não se tornando muito bom. Mas lá na frase de Marx, Billy Paul, bota aí tela cheia. Isso é importante o interesse coletivo, né, professor? A gente sempre pensar, né? Então, aí o que Marx coloca aí sobre o trabalho humano. Segundo Karl Marx, o trabalho humano é a atividade consciente e planejada, na qual o ser humano, ao mesmo tempo em que extrai da natureza bens capazes de satisfazer suas necessidades materiais, cria as bases de sua realidade sociocultural. Então, se há um equilíbrio, se há um controle coletivo, a sociedade inteira ganha com isso. Se alguém passa a usar a coletividade para o seu benefício próprio, a individualidade vai estar sobre a coletividade. E aí isso não é bom. Como também o contrário, né, também não é bom. Então, o trabalho humano, ó, lá, ao longo da história, ele sofre algumas mudanças em determinados momentos. Ao mesmo tempo, vamos ter o que eu vou falar aí de modos de produção. Modos de produção é como a sociedade produz a sua riqueza. Então, o modo de produção em economia, o que é, Billy Paul, de novo, ó, é a organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Eu sei que... Agora corta para mim. Cansei agora. Eu sei que para vocês, algumas palavras aí, alguns conceitos estão ainda, né, assim, meio complicados, tá certo? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. O que na prática quer dizer que cada sociedade, em cada época ou local diferente, ele vai ter uma forma de produzir a sua riqueza.
Então, a gente vai ouvir falar aí, ó, o que eu trago para vocês agora. Ó, existem, viu, professora, ao longo da história, 7 modos de produção. Na verdade, quando Karl Marx criou essa ordem aí, a última, que é socialista ou comunista, aliás, ainda não tinha surgido com tanta ênfase, né? Mas, ó, modo primitivo ou comunal é o primeiro. Modo de produção asiático. Modo de produção escravista. Modo de produção servil ou feudal. Modo de produção capitalista e o modo de produção socialista e comunista, porque eles se misturam, né? Em algum momento da história há uma mistura. Mas aí a gente vai começar aos poucos, um por um, né? Então a gente vai ter aí, talvez a próxima aula ainda a gente volte, né? Porque não vai trabalhar isso tudo de uma vez só, porque é complicado, tá? Eles vão estudar isso no ensino médio, né? Bem detalhadamente, na sociologia. Sociologia, exatamente. Vocês não chegarem aí no primeiro ou segundo, dependendo da situação da rede, tem sociologia no primeiro, segundo, terceiro, que até você vai precisar para fazer a prova do SSA lá da UPE, tá? É bom ficar atento já, quem é nono ano, né, que está vindo nessa nossa aula, e vai chegar no ensino médio, vai encontrar esses conceitos em sociologia, tá? Mais adiante, vamos entender aí um pouco melhor esses modos de produção, tá? E aí em tela cheia de lá, nessa caixinha aí, olha que negócio bonitinho, o gatinho lá, Vanessa. Eita, você gosta de gato? Adoro gato. O gato trabalhando já ali no computador, o gato já está na era digital, né? O gato já está na globalização. Então, ó, ao vivermos em sociedade, nós participamos diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participamos da vida econômica da sociedade. De que forma? Tenho certeza que você aí tem gente que faz um sanduíche, que frita uma coxinha, uma batatinha frita, um hambúrguer, né? Um espetinho, faz para vender. Então ele é produtor e ao mesmo tempo ele comercializa, ele distribui. Nós que compramos somos o consumidor. Então nós temos nessa prática aí a corrente, né, da economia, produção, distribuição e consumo, tá? Essa questão da produção, distribuição e consumo, eu vou dar outro exemplo agora para vocês. Outro exemplo, aí o comércio, ó, o mercadinho, o mercado, o supermercado, o shopping, né? Então, ó, outro exemplo. Um operário, quando trabalham, estão ajudando a produzir. Quando com o salário que recebem compram algo, estão participando de quê? Da distribuição, pois estão comprando bens e consumindo os produtos. E quando consomem os bens e os serviços que adquiriram com o salário que receberam, estão participando da atividade econômica de consumo de bens e serviços. Compreenderam aí direitinho? Perceberam aí essa questão? Quando nós, então, com o trabalho que a gente exerce, recebe por exemplo, você aí, de repente, desenvolveu aí a habilidade de fazer a unha em gel, né? Capsulada, unha de fibra. Aí você, a unha é tua? Você não comprou, né, professora? Né? É minha, eu não comprei. Mas enfim, você botou a unha em gel. Então tem gente aí que já faz, né, em casa, aprendeu ajeitando, comprou as coisas, comprou o material, forneceu um produto, prestou um serviço, ganhou o seu dinheirinho. Vai no shopping, comprou. Então você veja que você está fazendo a máquina da economia girar, né? Então, é mais ou menos por aí. No nosso desafio, e antes de entrar no nosso desafio, só falar aqui, Vanessa, a gente falou de modo de produção, certo? Então, na próxima aula, já adiantando para vocês, a gente vai começar a falar sobre o modo de produção primitivo ou comunal e o modo de produção asiático. São os dois primeiros, tá certo? Daquela lista lá, ó, que a gente viu no slide anterior. E o desafio, qual é o desafio de hoje aí, gente? Bota aí, Biripô. Ó, o desafio. No município que você mora, na cidade que você mora, no bairro que você mora, na rua aí próxima, onde você mora, tem mais trabalho rural ou urbano? Boa. Certo? Comente aí, professor, já se despeça do meu povo bonito. Pois é, adorei o desafio, hein? Fica aí para vocês refletirem, né? E observar, ficar bem atento aí nessa região, onde você mora, na sua comunidade, né? Qual é o trabalho aí que é mais exercido?
Fica esse desafio massa. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo, cuidado na vida, cuidado na chuva, e quando sair, leva o guarda-chuva. Tchau, fui! Olha.